Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de correr chão no sertão mais fundo, arrecadando notícias, novidades e informação de qualidade a respeito da vida do povo no Eito, a comitiva do Terra Viva DBO na TV se apresenta aqui na televisão para matar a saudade dos companheiros e companheiras boiadeiros ou não desta freguesia e fazer a contação dos casos sabidos e apurados na nossa lida viajadeira, começando com a apresentação da prosa brideira do dia. E nesta primeira parte da nossa empreita, a gente aproveita para fazer uma convocação aos amigos e amigas fazendeiros que acompanham rotineiramente a nossa apresentação aqui na televisão, para ajudar a divulgar para o Brasil inteiro que, em caso de precisão, aqui todo mundo está sempre à disposição para campear a solução para alguma situação que ainda não esteja bem resolvida na rotina da lida. E sendo o assunto em questão a necessidade de aconselhamento para fazer a combinação do touro certo com a melhor vaca, a perguntação vai ser encaminhada para a nossa sessão chamada Raças e Cruzamentos, apresentada pelo zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio de Conchas, aqui no estado de São Paulo, mandada pelo Ivan Santos. Ele tem um lote de novilhas meio-sangue Bonsmara e Nelore e está querendo saber qual genética usar nessas fêmeas, se o melhor é continuar com touros das mesmas raças, né? Ou entrar com uma terceira para fazer aí um tricross, sendo que os bezerros vão ser manejados a pasto com um proteico de baixo consumo. Pois então, o caso agora é de escutar o que é que o Zadra vai falar. Olá, Ivan, obrigado pela pergunta. Essas fêmeas que você tem, Bonsmara, Zebu, elas são bem tropicalizadas. Esse cruzamento gera animais com 70% de tropicalização, já que o Bonsmara ele tem um metabolismo tal qual as raças bimestiças, como Brangus, Braford, Canchim, Santa Gertrudes, Sim Brasil. O Bonsmara vai mais ou menos nessa linha de metabolismo. Não é exatamente um animal meio sangue tropical, o que por si só faria um animal mais rústico para ser criado extensivamente pós-desmama, mas é um animal que cruzado com zebu, com um animal zebu ou azeboado, gera animais de pelo muito curto, animais bem tropicalizados que podem ser utilizados como reprodutores, no caso das fêmeas, ok? Logicamente. Então, essas fêmeas que você tem são 70% tropicais. Cabe muito bem um bimestiço em cima dela. O ideal é você usar aí bimestiços como Brangus, Braford, Canchim, Santa Gertrudes nessa sua fêmea Bonsmara Nelore. Utilizando essas raças, você ainda fará animais com pelo zero, pelo curto, muito tropicais, que com uma alimentação caprichada pós-desmama, serão animais que você conseguirá ganhos muito bons com eles, já que eles têm potencial de ganho em peso muito bom, muito interessante, ok? Então utilize os bimestiços. Você também tem a opção de utilizar aí os adaptados, como o caracu ou o cenepol, em cima dessa fêmea que você fará animais muito tropicalizados, excepcionalmente tropicalizados. Eu sempre falo isso porque a gente precisa observar se os animais são pelo menos meio sangue tropicais para, após a desmama, irem para o pasto. Já que, se eles são muito europeusados, animais do frio, eles não têm apetite no calor para alimentos grosseiros, para pastar. Porque o rumen sobe 3 graus quando ele pasta e ele não consegue dissipar esse calor porque ele já tem um calor endógeno muito alto quando ele é europeusado, animal do frio, ok? Espero ter respondido sua pergunta. Um abraço a todos e vamos para o campo. O riozinho que o companheiro está vendo logo ali no trieiro, atravessando o caminho da boiada, é a marca certa e reconhecida de que a primeira metade da jornada já foi vencida. Sendo assim, a gente faz aqui uma parada ligeira, mas não vai demorar nada e é já que a nossa lida marchadeira vai ser retomada. Aguarde. Por conta da estação chuvosa e da fartura de capim nas invernadas, normalmente o começo do ano é uma época de produção generosa nas fazendas leiteiras brasileiras, mas ao mesmo tempo de queda no preço pago ao pecuarista pela indústria laticinista. Mas neste trecho inicial do presente 2023, o tempo destrambelhou em várias das principais regiões de produção do país e o resultado dessa consumição foi o encurtamento da oferta e um aumento inesperado da cotação do leite entregue na usina em janeiro.
Pois então, para adquirir melhor entendimento a respeito desta questão e do rumo que o carretão está tomando no eito, a gente tem mais uma vez a satisfação de receber aqui no nosso arranchamento eletrônico a visita internética do engenheiro agrônomo Walter Galan, sócio-diretor do Milk Point Mercado, que vai participar da nossa entrevista do dia, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Piracicaba, aqui no interior paulista. Boa noite, Walter. É um privilégio para a gente e para os produtores do Brasil inteiro poder prosear com você aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. Para mim que é um privilégio estar aqui com vocês novamente. É um grande prazer. Muito obrigado. Ô, Walter, considerando que pode ter aí na frente da televisão algum companheiro fazendeiro que ainda não viu, né? Quanto foi que subiu o preço pago ao produtor pelo leite entregue na usina em janeiro? Leite de janeiro, pago agora em fevereiro, né, Sidney? Subiu na média CPEA Brasil 14 centavos. Quer dizer, o que esse preço representa na comparação com janeiro de 2022, Walter? Isso é uma primeira preocupação que a gente tem, né? O preço média CPEA Brasil foi 2,66 contra 2,14 o ano passado. Isso dá um aumento de 24,5%. 24,5% de inflação no leite nesse ano em relação ao ano passado. Isso chama bastante atenção. Ô, Walter, agora, quais foram os principais motivos desse aumento no preço pago ao produtor pelo leite entregue em janeiro? Os laticínios e o mercado trabalhou no início do ano com uma expectativa de aumento de preços forte, né? O leite spot subiu bastante em janeiro, nas 2 quinzenas de janeiro. Isso foi refletido no leite ao produtor, mas aparentemente é uma expectativa de que pelo menos até agora, não está se comprovando real aí no mercado, Sidney. Pois é, né? Nesse ponto a gente tem que falar o seguinte: qual foi a conta do aumento do custo de produção do leite brasileiro no começo desse 2023 que está em andamento, Walter? Se a gente olhar, segundo a Embrapa, né, o índice de custo de produção da Embrapa, janeiro de 2023 subiu 1,4%. E nos últimos 12 meses subiu 0%, segundo a Embrapa. Então a gente não teve praticamente um aumento de custo de produção nos últimos 12 meses. Isso é muito interessante, né? Ô, Walter, agora, o que foi que aconteceu com a captação de leite no primeiro mês do ano presente? A gente não tem o dado oficial do IBGE ainda, né, Sidney? Mas a gente acredita que tenha subido em relação a janeiro de 2022, né? Aí uns 3, 4%. E em relação a dezembro, talvez uma manutenção ou uma leve queda em relação a dezembro. Ô, Walter, você estava falando do mercado spot, né? O que foi que aconteceu com esse mercado aí nesse mês passado de fevereiro? Em janeiro ele subiu bastante e em fevereiro voltou praticamente tudo que ele subiu, né, Sidney? A gente acabou de fechar o leite spot, né, as cotações do leite spot para a primeira quinzena de março, inclusive. Ele voltou toda a subida que ele tinha feito lá durante o mês de fevereiro. Isso é um sinalizador bastante importante para o produtor de leite do que pode vir a acontecer com o seu preço mais para frente. Walter, depois dessas últimas altas aí no valor da matéria-prima, né, qual foi o procedimento aí da indústria em relação ao preço dos derivados produzidos com esse leite que ficou mais caro no campo? A indústria tentou repassar ou está tentando repassar esses preços ao consumidor final, mas como a gente falou lá atrás, né, o leite ao produtor está 24% mais caro do que estava no início do ano passado. Para os derivados lácteos lá nos supermercados, a conta é semelhante, está 20% a 25% mais caro e o consumidor final está com dificuldade de pagar esse preço todo, então a indústria está tendo dificuldade de repassar esse preço para o atacadista, para o varejista. Como é que está sendo o comportamento do consumidor, hein, Walter? O consumidor está recuando seu consumo, Sidney. Tem alguns dados aí de alguns institutos de pesquisa que apontam volume de vendas janeiro contra janeiro do ano passado de 6% a 7% mais baixo, o que é bastante preocupante. Walter, o que é que está acontecendo com as importações do setor leiteiro brasileiro, hein? Pois é, nosso preço está mais alto
Então as importações seguem competitivas, né? Elas seguem entrando em volume bastante alto. Em janeiro entraram 150 milhões de litros contra 65 milhões no ano passado. Fevereiro é maior do que janeiro, então é bem importante a gente observar isso também. O que está acontecendo no mercado internacional hoje, Walter? O mercado internacional deu uma subida, depois deu uma recuada, está bastante estabilizado aí, né? Algumas expectativas de que China volte ao mercado, o que é uma boa notícia, porque China é o maior comprador de leite do mundo. Do outro lado, Argentina e Uruguai estão com dificuldades começar o ano com dificuldades de produção, por dificuldades climáticas e do próprio mercado. Então a gente vê talvez um mercado internacional podendo firmar preços mais para frente. Agora, o Brasil continua comprando basicamente de Argentina e Uruguai, né? Isso, ele compra de Argentina e de Uruguai, até mesmo porque de fora do Mercosul tem uma alíquota de importação de 28%, né? Então o leite de Nova Zelândia, o leite da União Europeia, leite dos Estados Unidos é inviável importar por conta dessa tarifa de 28% que o importador paga de fora do Mercosul. Uhum. Ô Walter, a tendência é que essas importações continuem crescendo nesses próximos meses? Pelo menos a gente acredita que fevereiro e março tendem a crescer, porque os nossos preços aqui estão bastante altos. Então, esse é um sinal de alerta para o produtor, né? Porque os preços aqui, a tendência é que eles tenham um teto aí muito próximo do que a gente já está, em função desse volume que pode entrar via importação. Ô Walter, o que é que a amiga pecuarista produtora de leite deve esperar a respeito do rumo que o carretão vai pegar no eito daqui para frente? Temos que ficar sem muita expectativa de aumentos muito fortes. A gente não deve ter um pico de preços como tivemos no ano passado. A gente deve ter preços talvez um pouco mais estáveis nos patamares atuais, ou talvez um pouquinho menor, mas mais estáveis, mas sem um pico de preço muito forte, que, como eu falei, o preço ao consumidor já está alto e o consumidor já está começando a reclamar dos preços. E o setor distribuidor, como é que fica nessa briga entre o consumidor e a indústria, Walter? Ele tem tentado preservar suas margens, né? É um setor muito concentrado, o setor varejista, então é um desafio tanto para produtores quanto para indústrias. Então ele tenta preservar suas margens, repassar preço ao consumidor, mas o consumidor está refugando. Então é uma briga de foice aí entre varejo e consumidor e entre varejo e indústria. Então a coisa não está muito simples, não. Ô Walter, para arrematar a nossa prosa de hoje, né? E aí, está tudo pronto para a 14ª edição do Fórum Milk Point de Mercado, que é daqui a pouquinho, né? Isso, dia 22 de março, estamos com tudo pronto, os palestrantes definidos, bastante tema interessante aí sobre o cenário de mercado esse ano. Produtora, a indústria que está nos ouvindo, que quiser participar, www.forummilkpointmercado.com.br. Ainda dá para se inscrever. Nós estamos na virada do lote, então o produtor tem que aproveitar para pegar preços mais baixos ainda na inscrição. Pois é, numa situação como a gente está hoje, evidentemente que informação é insumo da maior precisão, né? Ô Walter, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa, sempre com informações muito precisas e de muita utilidade para o companheiro produtor de leite brasileiro, né? Obrigado, Walter, abração para você, até a próxima. Obrigado, Sidney, obrigado a todos, um grande abraço. Outro. Na roda de uma mexeriqueira carregada, plantada não se sabe por quem, na beira do córrego do Vintém, a comitiva resolveu fazer mais uma parada ligeira para descansar a boiada. Mas a marcha será retomada dentro de instantes e os companheiros já ficam avisados de que, na parte derradeira da jornada, o assunto que por nós vai ser tratado aqui é o mercado do boi gordo, que será anunciado agora pela seguinte manchete avisadeira. A porteira da exportação continua fechada, mas o tempo não tem parada e mesmo com o consumidor brasileiro vasqueiro na praça, o comprador de boiada saiu no trecho para campear gado terminado com um facão derriçador de preço na mão e ainda mais afiado. É um minutinho só e a gente já volta, aguarde. A
Apartada a boiada que já foi engordada e será apresentada para negociação no mercado, a gente pede atenção redobrada dos companheiros e companheiras boiadeiros para o que vai ser falado agora a respeito do andamento da negociação da arroba e do que aconteceu com a sua cotação. Tendo passado já 2 semanas depois da confirmação daquele caso de falsa vaca louca encontrado no Pará, o que tem para ser contado aos companheiros e companheiras boiadeiros é que o sofrimento continua grande e o mercado está praticamente parado no Brasil inteiro. Conforme a gente tem falado aqui dia sim e outro também, a parte principal da explicação para esta situação atual é a insegurança e a desconfiança do povo do setor pecuário a respeito de qual vai ser o procedimento da China, que pode demorar ou ser ligeira para reabrir a porteira e autorizar a retomada da exportação de carne bovina brasileira. A decisão do gigante oriental está dependendo dos exames que estão sendo feitos por um laboratório canadense que é credenciado pela OIE, a Organização Mundial de Saúde Animal, e vai dizer qual foi o tipo de vaca louca que matou o boi paraense, se foi a falsa ou a verdadeira. Todo mundo sabe que é mínima, mas muito mínima mesmo, a possibilidade de ser a forma clássica da doença, aquela que representa, assim, uma ameaça muito grave para o gado e para a população, né? Mas a autoridade chinesa vai continuar esperando o resultado e o fazendeiro brasileiro vai continuar quase morrendo de ansiedade, né? Por conta disso, desde quando começou esta consumição, os frigoríficos que vendem a sua produção no estrangeiro praticamente pararam o serviço e não compraram mais nenhuma cabeça de gado criado e abatido para ser exportado, de modo então que ninguém tem nem ideia de qual deveria ser hoje a cotação deste tipo de animal. Aliás, ainda em relação a esta questão da exportação, a SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, divulgou nesta quarta-feira, dia 1º, o balanço dos embarques de carne bovina em fevereiro, e o resultado mostrou que o carretão já estava embicado no rumo da descida no Estradão. De acordo com o relatório distribuído na praça, o volume exportado foi de 126.400 toneladas, o que representou uma forte queda de 20,5% em relação ao período correspondente do ano passado. Já o dinheiro recebido pelas indústrias brasileiras ficou em 613.900.000 dólares, com um dolorido tombo de 31% na mesma comparação. E é o caso de fazer aqui a recordação de que estes números do mês passado ainda não foram influenciados pelo fechamento do mercado chinês, né? Por outro lado, como o tempo não faz parada, e mesmo com o consumidor brasileiro vasqueiro e sumido do balcão do açougue, a câmara fria do distribuidor atacadista já está meio vazia e o comércio varejista está ficando desguarnecido, o que obrigou o comprador a sair no eito para campear a boiada terminada. O problema é que, além de querer carregar o caminhão só com fêmea, que antes dessa confusão já estava custando uma mixaria, né? O sujeito ainda está aproveitando a oportunidade para dar demonstração de valentia e descer o facão no valor da nossa mercadoria sem dó nem piedade. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 8 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro e todas foram no rumo de morro abaixo. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, a derriçada foi geral, com o boi caindo para R$ 241,50 e a vaca para R$ 226,50, a prazo e livre do fundo rural. No Triângulo Mineiro, a fêmea voltou para R$ 241,50. No oeste da Bahia, a vaca piorou para R$ 231,50. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o macho está saindo a R$ 236,50 e a fêmea a R$ 223,50. No sudoeste do estado, o boi foi rebaixado também para R$ 236,50 e a vaca para R$ 221,50. No sul do Tocantins, a fêmea desceu para R$ 212. No Espírito Santo, o preço máximo da vaca agora é R$ 231,50. E no Rio de Janeiro, os preços novos são R$ 261 para o macho e R$ 241,50 para a fêmea. Eu estava indo visitar a dona Sebastiana, que é minha namorada, sossegado no passo marcado da minha besta marchadeira, de porte elegante e altaneiro, quando a Ruana negaciou o trieiro e ameaçou empinar no modo de querer voltar.
Foi aí que eu vi, não muito distante, a Sussuarana atocaiada na beira da estrada e me lembrei que desta vez tinha deixado guardado o Schmidt inglês. Mas quando eu já estava com a lapiana na mão e com a reza começada, essa gata desistiu do bote e sumiu na capoeira fechada. São prosinhas simplesinhas e sinceras como esta, verdadeiras ou inventadas, escritas com a intenção de fazer a louvação da nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira, que os companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, vão encontrar nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, onde eu ajuntei e publiquei as trovinhas que são recitadas todo dia aqui no fechamento da nossa função noticiarista e novidadeira. Se por acaso alguém que está aí na frente da televisão também tem este mesmo gosto e está querendo saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, pode ligar diretamente para mim no meu telefone celular, que é o 11 98 224 1807, e eu vou repetir, 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymagico@uol.com.br, ou ainda achar meu nome lá no Facebook e me chamar para conversar. E seguindo a estrela guia no rumo do norte, a comitiva se despede do povo desta freguesia e retoma o transporte de boiada, mas já deixa marcada e combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.